Aproveitar uma aula rapidinha só para mostrar para vocês algumas propriedades legais de fatoriais que vão ser importantes a partir de agora. A gente já viu que o fatorial de 5, por exemplo, é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou vezes 2, né? Então, vocês já sabem mais ou menos como que a gente calcula fatoriais. Agora, normalmente, quando nós vamos trabalhar com fatoriais em combinatória, a gente vai trabalhar com fatorial tipo n fatorial, n mais 1 fatorial, ou seja, tu não vai conseguir fazer esse tipo de abertura. É legal que você tenha uma noção de como manipular esses fatoriais para obter os resultados que tu deseja, certo? Então vamos lá. Digamos que eu tenha n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Como diabos eu acho isso, tá? Tem um jeito de simplificar, que é padrão. É só tu expandir o de cima até que tu queira, tá? Tu pode fazer em fatoriais? Claro. Por quê? Porque antes de fazer essa operação, eu vou mostrar para vocês a outra propriedade. N mais 1 fatorial é igual a n mais 1 vezes n fatorial. Concorda comigo? Afinal de contas, é n mais 1 vezes n menos 1 vezes o quanto eu quiser. Só que n vezes n menos 1 vezes blá 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 é n fatorial. Ou seja, n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Deveria ser algo intuitivo, tá certo? Mas eu posso fazer isso o quanto eu quiser, tá? Então eu sei que n mais 1 fatorial, por exemplo, é n mais 1 vezes n menos 1 vezes n menos 2. E eu vou fazendo, sei lá, até o n menos 3 se eu quiser. Aí no n menos 3 eu paro. Tu pode escrever o quanto tu quiser, até que seja útil para tua questão. E aí quando tu achar, não, acho que agora é hora de parar, você para. Nesse caso, parei no n menos 3 fatorial, tá certo? Nessa questãozinha, seria interessante que nós expandíssemos em cima. Então dava para fazer n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Ou se eu quisesse expandir mais, eu expandiria. Por que eu não vou expandir mais? Porque eu sei que agora em cima e embaixo vai cortar, tá certo? Ou seja, isso é n ao quadrado mais n, tá? É legal que vocês tenham noção de como fazer esse tipo de manipulação. Tomem cuidado também para não cair em erros comuns, tipo n fatorial vezes n fatorial. Tu não tem nenhuma propriedade interessante com isso, tá? Tu não tem como multiplicar nem nada, certo? N fatorial mais n fatorial também não é 2n fatorial, certo? N fatorial mais n fatorial é o quê? Horas, bota n fatorial em evidência se tu quiser, tá? Que vai ficar 2 vezes 2 vezes n fatorial, certo? Cuida também com erros de sinal, de notação. Se tu escrever isso daqui, por exemplo, pode parecer, é melhor fazer assim, tá? Porque se tu queria escrever que era 2n fatorial, pode ser que isso aqui seja 2 vezes n fatorial. O que é uma coisa totalmente distinta de 2n fatorial. Isso daqui é 2n vezes 2n menos 1 vezes 2n menos 2, tananana, tá? Isso daqui é 2 vezes n menos 1 vezes n menos 2, são coisas distintas, tome esse cuidado, tá certo? Então tem muitas propriedades legais com fatoriais que não costumam cair tanto nessas provas que a gente tá vendo, então não tem não é muito interessante que nós aprofundemos. Vou passar só para vocês duas propriedades, uma propriedade que eu acho interessante, que é o seguinte: 2n fatorial, tá? Às vezes essa manipulação acaba sendo bem útil. É o seguinte, você pode fazer a mesma coisa aqui, 2n vezes 2n menos 1 vezes 2n menos 2, tá? Você pode fazer isso aqui, essa expansão. Acho que eu vou expandir um pouquinho mais para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Depois, 2n menos 3, 2n menos 4, tá? O que isso aqui quer dizer? O que diabos vou parar no 5? O que eu estou querendo dizer aqui? Ora, quando a gente faz expansão do 2n fatorial, a gente sempre obtém um par vezes um ímpar. Um par vezes um ímpar, tá certo? A gente pode juntar todos esses pares. Ou seja, esse daqui, bota o 2, vai ficar 2n vezes 2n menos 2 vezes 2n menos 4, tá? Dá pra botar esses primeiro todos os pares e depois todos os ímpares. 2n menos 1, 2n menos 3, tananana. Qual a utilidade disso daqui? De fazer essa... mexer um pouquinho com a álgebra. Você pode colocar o 2 em evidência agora, todos os números pares, entendeu? Quantos números pares que vão ter? N, tá certo? N vão ser pares e N vão ser ímpares.
Então vai botar 2 na n, números pares, porque eu vou botar o 2 em evidência de cada um deles. E depois eu vou multiplicar vezes n. Aqui eu botei o 2 em evidência, vezes n menos 1. Aqui eu botei o 2 em evidência, vezes n menos 2, tá certo? E depois deixa multiplicado pelos ímpares. 2n menos 1, 2n menos 3, tá certo? E isso daqui, claro, eu posso simplificar, tal que fique 2 na n vezes n fatorial. Isso daqui é n fatorial, tá certo? E depois multiplicado pelos termos ímpares. Às vezes, fazer esse tipo de fatoração que eu estou mostrando para vocês, estou mostrando mais por curiosidade mesmo, para quem gosta de matemática, tem algumas questões que dá para fazer com isso daqui, mas não costuma cair tanto no ITA, e em OBM também não. No IME é plausível que isso aqui venha a cair. Não provável, mas plausível, tá certo? É legal que se tu fizer essa fatoração, às vezes esse n fatorial corte com o n fatorial que estava dividindo aqui embaixo, tá certo? E aí tu vai ter um outro tipo de numeração que vai simplificar nas tuas contas. Só para mostrar para vocês o como o fatorial pode ficar um pouquinho mais difícil, eu vou dar a seguinte questão e pedir que vocês tentem resolver, certo? É o seguinte, essa questão, de novo, eu repito, não vai ser nem um pouco necessária para o que a gente vai trabalhar agora, para análise combinatória. Só, já que eu estou falando de fatoriais, eu acho que é um momento interessante para mostrar o quanto as coisas podem ficar divertidas, tá certo? O quanto fatoriais podem ter a ver com criatividade. Como que eu faço para achar isso daqui? Pausa e tenta fazer. Pensa um pouquinho que eu vou mostrar a resposta agora, tá certo? Então, a ideia era a seguinte, tá? É muito carteado isso daqui. Vocês tinham que ter somado um dos dois lados, tá? What? Somado um. Coloca A. Vamos dizer que esse bagulho do lado esquerdo é A, tá certo? Eu vou somar um dos dois lados. Então eu quero achar o valor de A. Tranquilo? Horas, 1 mais 1 é 2. Então isso aqui vai ser... Por quê? Porque o 1 fatorial é 1, tá? Então eu sei que isso daqui, no caso, é 1 mais 1 vezes 1 fatorial. Certo? Ou seja, isso daqui é 2 fatorial. Confere? 1 vezes 1 fatorial é 1, mais 1 é 2 fatorial. 2 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial é o quê? 1 mais 2 vezes 2 fatorial é 3 fatorial. Certo? Por quê? Porque eu sei que isso aqui é 2 fatorial. E 2 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial é igual, pode botar o 2 fatorial em evidência. 1 mais 2, que é igual a 3 vezes 2 fatorial, certo? 2 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Mas 3 vezes 2 fatorial é 3 fatorial. Ou seja, isso aqui é 3 fatorial. Mas 3 fatorial mais 3 vezes 3 fatorial bota o 3 fatorial em evidência. 1 mais 3, que é igual a 3 fatorial vezes 4. Ou seja, é 4 fatorial. Ou seja, isso daqui tudo é 4 fatorial. 4 fatorial mais 4 vezes 4 fatorial é 5 fatorial. Pela mesma análise que nós temos aqui. Ou seja, se tu for somando tudo, vai chegar que aqui no fim tu vai ter o quê? 99 fatorial mais 99 vezes 99 fatorial. Ou seja, 100 fatorial. Tá certo? Logo, 100 fatorial é igual a mais 1. Portanto, A é igual a 100 fatorial menos 1. Uma ideia criativa fez um problema escroto sair em menos de 1 minuto. Tá certo, galera? É só para mostrar para vocês que isso pode se tornar um pouco mais divertido, mas não se preocupem. Por hora, só o que eu quero que vocês saibam é que fatoriais têm muitas propriedades interessantes.